Rambo está preso em uma penitenciária federal quando recebe uma proposta. Será perdoado e reintegrado ao exército se participar de uma missão no Vietnã. Vamos nessa! Onde terá que enfrentar todo tipo de inimigos, inclusive oficiais americanos corruptos. Fique comigo porque esse recap é bastante interessante. O filme começa em um campo de trabalho forçado em algum lugar dos Estados Unidos. John está lá há mais de 5 anos, condenado pelo que fez em First Blood. Horas depois, o coronel Sam o visita e lembra a ele que disse que o ajudaria, contando-lhe que precisam dele para resgatar alguns prisioneiros que estão no Vietnã. E se a missão for bem-sucedida, ele pode receber o perdão do presidente. John aceita a missão e, antes de se despedir, o coronel lhe assegura que eles terão a vitória. Ele responde que isso depende dele. Horas depois, Rambo é transferido para o Vietnã e, ao chegar a uma base militar, um tenente chamado Erickson o recebe, contando que já ouviu falar de seu passado e da reputação que ele tem. Ao entrar, o coronel o recebe e apresenta o Marechal Murdoch, o homem encarregado das forças especiais. Ele começa a ler o histórico de Rambo, onde descobre que ele é de ascendência indígena alemã, foi aceito nas forças especiais, é especialista em helicópteros, fala 59 idiomas, tem 59 mortes e inúmeras condecorações, incluindo a Cruz por Serviço Distinguido e uma medalha de honra. Em seguida, ele conta que mais de 2.500 americanos estão desaparecidos desde a Guerra do Vietnã. E apesar de ser lógico que estão mortos, suas famílias não aceitam isso. Portanto, sua missão será se aproximar da localização deles e apenas tirar fotos e, caso estejam vivos, o coronel Sam e seu esquadrão irão para libertá-los, advertindo-o que de forma alguma enfrente o inimigo. Ele não pode acreditar que não o deixarão lutar contra os vietnamitas, mas mesmo assim aceita a missão. Ao sair da base, o coronel dá as últimas instruções, lembrando-o de que deve esquecer a guerra, pois o Vietnã antigo já desapareceu. Rambo responde que se ele estiver vivo, o Vietnã também está. Eles chegam à base de operações que vai monitorar John. Nisso, Murdoch aparece para informar a Rambo que eles lhe entregarão o melhor equipamento para se proteger. No entanto, o soldado responde que a mente é a melhor arma. O coronel então indica que na selva, uma agente chamada Co Bao será seu contato. Rambo se distrai. Murdoch sente que o soldado tem muitos traumas e não é confiável. No entanto, o coronel assegura que Rambo é uma máquina de guerra, um veterano que busca vencer uma batalha que alguém mais perdeu. E, se possível, morrerá tentando, sem nenhuma queixa. Horas depois, Rambo se prepara para partir e calibrar suas armas, guardando por último sua faca afiada. Finalmente, o coronel se despede, dizendo que ele só tem 36 horas para entrar e sair daquele lugar. Rambo apenas responde para que ele confie nele. Ao decolar, Murdoch assegura que Rambo não encontrará nenhum sobrevivente e que a prioridade da missão é só aceitá-lo pelo pedido do povo. Horas depois, o avião, comandado por Erickson, chega ao local indicado. Rambo pula, mas seu paraquedas termina perto da turbina. Erickson teme que ele seja despedaçado. Murdoch ordena que ele abandone a missão, mas Erickson não aceita, pois pode matar o soldado. No entanto, John saca sua faca e consegue se libertar a tempo, conseguindo salvar apenas seu arco com flechas. Depois, eles chegam às montanhas e, ao ver uma estranha, ele a ataca, descobrindo que seu contato, Co Bao, a vietnamita, fala com ele em seu idioma. Rambo a entende e depois chegam a um acampamento de militares vietnamitas. Ele decide se preparar para enfrentá-los, apesar de só terem ordenado que tirasse fotos, dizendo a Co Bao que, a estas alturas, não há mais ordens. Depois de avançar, ele consegue localizar os guardas e, momentos depois, encontra os prisioneiros que estão com fome, doentes e cheios de ratos. Ele continua avançando e encontra um soldado chamado Banks pendurado em um crucifixo improvisado. Depois de libertá-lo, o leva consigo e começa a acabar com os guardas. Ao ver Co Bao em apuros, ele rapidamente consegue salvá-la. No dia seguinte,
Os vietnamitas alertam sobre os intrusos e todos os militares, sob o comando do tenente Thaís, começam a se movimentar. Enquanto isso, na base, autorizam a saída do coronel, que junto com Erickson vai ao resgate de Rambo. Com os demais, eles chegam a tempo à balsa, onde os piratas os ajudam a escapar. No entanto, após um trecho, eles os traem, pois um barco militar vietnamita se aproxima e eles não querem arriscar seus homens. Rambo rapidamente acaba com os piratas e obriga seus dois amigos a saltar no rio. Depois, eles se escondem no barco enquanto uma chuva de balas tenta acabar com ele. Quando o fogo cessa, ele pega um lança-mísseis e dispara contra o barco vietnamita, fazendo-o explodir. De repente, um dos piratas que ainda está vivo o segura pelo pescoço. Rambo tenta se defender enquanto o barco de guerra se aproxima perigosamente. Sabendo de seu movimento rápido, ele acaba com o homem e se joga no rio a tempo. Depois, decide deixar Cobal e Banks enquanto o coronel com Erickson está a minutos de sua localização. O tenente consegue ver Rambo e ordena que lancem morteiros. Momentos depois, o helicóptero chega e, ao ver os vietnamitas, eles começam a atacá-los. O coronel consegue ver Rambo com um prisioneiro e chama a base. Murdoch não aceita que alguém esteja vivo e ordena que Erickson abandone a missão. O coronel se recusa a deixar John, mas um dos soldados o ameaça. Além disso, percebe que Erickson está ao lado de Murdoch, pois não o apoia, e sai apesar dos apelos de Rambo para que não o façam. Rambo com Banks é cercado e segundos depois capturado. De volta à base, o coronel confronta Murdoch, acusando-o de que toda a missão era uma farsa. O homem confirma, esclarecendo que Rambo não deveria encontrar nada, e caso as fotos mostrassem algo, eles as fariam desaparecer. O coronel descobre que a situação realmente é dos Estados Unidos, já que após a Guerra do Vietnã, eles se recusaram a pagar reparações a esse país, e é por isso que os vietnamitas ficaram com os prisioneiros americanos. Agora, a Murdoch foi ordenado que os prisioneiros estão mortos para não pagar nada. Além disso, ele menciona que, se houver algum sobrevivente, pode causar um caos que pode levar a uma possível guerra com o Vietnã, que é um aliado. Finalmente, ele se recusa a pagar por fantasmas esquecidos, apesar de terem lutado por sua nação. Na selva, Rambo é amarrado em um jugo de bois, inundado até o pescoço em uma fossa séptica infestada de sanguessugas. Momentos depois, chega um grupo de soldados russos comandados pelo coronel Podovsky. Ao ver Rambo, ele ordena que o tirem do buraco e o limpem, apenas para depois obrigá-lo a se comunicar com sua base e adverti-los para não enviar nenhum resgate novamente, senão terão o mesmo destino que ele. Rambo se recusa a obedecer às ordens, então o sargento se encarrega de puni-lo. Horas depois, Cobal aparece disfarçada como acompanhante e consegue entrar no acampamento vietnamita. Enquanto isso, Rambo está sendo atacado com choques elétricos, e depois ele mostra a mensagem que encontraram onde anteriormente cancelaram a missão e o abandonaram na selva. Cobal consegue reduzir os guardas e continua avançando enquanto Podovsky ordena que tragam Banks e, antes de arrancar seu olho, Rambo aceita cooperar. Depois de ligar o rádio, Rambo se comunica com a base apenas para ameaçar Murdoch pela traição que lhe fez e depois acaba reduzindo o coronel russo junto com seus homens. Ao sair, é alcançado por Cobal e juntos tentam escapar dali. Os russos e vietnamitas saem rapidamente em sua busca. Momentos depois, Rambo consegue escapar pela cerca com a mulher e se interna na selva. Por sorte, eles conseguem avançar bastante e evitar um helicóptero russo que está sobre eles. No dia seguinte, o casal está a uma distância segura, enquanto Cobal aproveita para rasgar suas roupas e curar as feridas de Rambo, depois pede a ele que a leve aos Estados Unidos, finalmente dando-lhe um beijo. Quando tentam continuar avançando, o tenente Tai os encontra e fere mortalmente Cobal e seus soldados depois, mas Rambo rapidamente os reduz. Depois, ele alcança a mulher e ela declara seu amor a ele antes de morrer. Na base, o coronel pede a Murdoch
um helicóptero de resgate, mas ele se recusa, dizendo que naquele lugar ele está no comando e ordena que o prendam e não o deixem sair. Enquanto isso, na selva, Rambo guarda sua faca afiada, veste a blusa de cobalt e seu colar, finalmente enterra a mulher e segue seu caminho. Os russos e vietnamitas chegam à selva e começam a procurá-lo. De repente, Rambo sai de vários esconderijos e, usando táticas de guerra, reduz um por um dos inimigos sem nenhum problema. Os soldados restantes conseguem vê-lo e vão atrás dele. Rambo corre pela selva e, ao chegar a um acampamento, encontra alguns galões de gasolina. Depois de atravessar uma plantação de milho, usa flechas explosivas para explodir diferentes áreas, acabando com quase todos os vietnamitas, incluindo seus veículos. Depois de avançar um trecho, ele encontra Tai e os reduz usando suas flechas explosivas. Momentos depois, Yushin aparece em um helicóptero e lança uma bomba incendiária, mas Rambo consegue escapar a tempo, se jogando no rio. O helicóptero desce e começa a atacar a área para garantir sua morte. No entanto, Rambo aparece, jogando o soldado na água. Depois, ele luta com Yushin e o mata, assumindo o controle da aeronave. Em seguida, chega ao campo de prisioneiros e o destrói usando os mísseis e metralhadoras. Depois de aterrissar, ele acaba com os soldados sobreviventes e resgata Banks com os outros prisioneiros, ordenando que vão para o helicóptero enquanto ele escapa. Um helicóptero de Podolsky chega atrás dele e começa a atacá-lo. Apesar de Rambo o esquivar, a nave fica danificada, aterrissando no rio. Podolsky desce e, ao ver Rambo sem vida, se prepara para matá-lo. No entanto, o soldado acorda e o faz voar com um míssil. Rambo decola novamente, apesar de sua nave estar semi-danificada, depois liga para a base, dizendo que está levando prisioneiros de guerra. Os operadores ficam cheios de alegria, enquanto Murdoch começa a se preocupar. Quando o coronel vai embora, ordena que se preparem para recebê-lo com dificuldade. Rambo consegue aterrissar na base, pega sua metralhadora e, ao se encontrar com Erickson, lhe dá um chute nas partes baixas. O coronel apenas observa enquanto Rambo continua avançando. Ao chegar à sala de operações, a deixa completamente destruída. Depois, ele encontra Murdoch e, para salvar sua vida, ele assegura que apenas está seguindo ordens. Rambo não o ouve e o coloca à força sobre a mesa, apenas para dizer que cumpriu sua missão, cravando uma faca ao lado dele e ordenando que encontre os outros prisioneiros que estão no Vietnã ou se arrependerá. Depois, pede ao coronel que sua medalha de honra seja entregue a Banks e aos outros prisioneiros, e apesar de ela ser livre, decide ficar no Vietnã por todos os seus amigos mortos. O coronel aceita que toda a guerra do Vietnã foi um erro e pede a ele que nunca esqueça os Estados Unidos. Rambo lhe diz que fez tudo por seu país, assim como todos os soldados que foram para lá e deram suas vidas, e que, ao ficar, buscará que sua nação os ame como ele e seus soldados também a amam, dando o filme por encerrado. Chegamos ao final do recap do filme Rambo 2. A missão, eu te ajudei a poupar algumas horas do seu tempo. Deixe seu gostei e inscreva-se no canal para que chegue a mais pessoas. Obrigado.